de discussões, carente de debates acerca das normas aplicáveis a esse universo. Então, como já foi anunciado aqui, nós temos a Kelly Fuoco, do Credit Suisse Hedging Grifo, que está aqui conosco, o Dr. Guaraci, diretor jurídico e de compliance da Singularity DTVM, e o Dr. Igor Tamazauskas, do Bottini Tamazauskas, advogados, todos eles direta e indiretamente ligados aos temas de compliance e fundos de investimento. Claro que a experiência da Kelly Fuoco no mercado com a clientela privada, a plataforma bancária vai ser muito rica para nós. O do Dr. Guaraci, a experiência, melhor dizendo, do Dr. Guaraci na questão da operacionalização dos fundos de investimento é também muito interessante na medida em que a Singularity DTVM tem os serviços fiduciários de administração, gestão e custódia de tantos fundos de investimento, dos mais variados tipos. E o Dr. Igor Tamazauskas é uma referência no mercado de compliance, como advogado e estudioso da matéria, poderá contribuir muito aqui para a nossa discussão dessa tarde. Então, com isso, eu vou pedir licença a todos para fazer uma breve apresentação que servirá um pouco como um guia para o nosso tema de hoje. Então, o que nós temos aqui como elemento fundamental? A importância dos fundos de investimento. Quando escolhimos o tema para a apresentação de hoje, essa pergunta veio muito diretamente, né? Por que compliance em fundos de investimento? A resposta provavelmente é associada à importância desses fundos na economia de hoje, não só no Brasil, como no mercado internacional. Os fundos de investimento são hoje as caixas fortes, são hoje as estruturas que contêm ou detêm grande parte da riqueza dos investimentos, principalmente aqueles estratégicos, investimentos em tecnologia, em startups. Os fundos de investimento têm essa vocação. E aqui numa informação que, na verdade, nem é tão atualizada, ela já é um pouquinho antiga, nós já tínhamos, há meses atrás, a superação do limite de 5 trilhões de reais em investimentos alocados em fundos no Brasil, no mercado brasileiro. Claro que aqui estamos falando de investimentos denominados em reais. O tema de fundos de investimento é muito associado ao regulador. Quem é o regulador? É a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. É o regulador por excelência dos fundos de investimento, sem prejuízo de sistemas de autorregulação, como a Ambima, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. No que diz respeito aos fundos, existe uma outra questão que é preliminar, e por isso ela já consta do primeiro slide. Os fundos de investimento não são pessoas jurídicas. Esse entendimento condiciona, muitas vezes, todos os aspectos que transcendem o próprio fundo, como os direitos e obrigações, os sujeitos, quem está no ativo, no passivo de um fundo, o prestador de serviço. Então, esse entendimento de que o fundo é, na verdade, um ente despersonalizado, ele é fundamental. E no que diz respeito à movimentação, à importância dos fundos, eu, como advogado, posso citar, como citei aqui há alguns minutos, importância baseada em estatísticas, mas eu acho que a Kelly Fuoco, com a experiência dela de dia a dia do mercado financeiro, num banco com uma plataforma global, como é o caso do Credit Suisse, pode contribuir conosco aqui para explicar um pouquinho a importância dos fundos hoje. Por favor, Kelly. Obrigada, Leandro. Agradecer aqui também o convite por participar desse debate. Acho que, contando só um pouquinho da minha história, né? Eu estou no Credit Suisse desde 2004, então eu tenho acompanhado a evolução de fundos de investimento dessa indústria há muito tempo, e a gente vem vendo uma crescente do quanto a indústria tem se evoluído, né? Hoje, no banco, a gente tem uma administração, né, como agente fiduciário de 150 bi, e 70% disso é fundos de investimento, ou seja, a grande maior parte dos recursos que hoje estão na casa estão em fundos, seja fundos exclusivos ou fundos de condomínio aberto ou fechado, e principalmente porque os fundos têm uma característica muito eficiente, seja eficiência do ponto de vista fiscal, né, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas em relação aos os ativos que estão dentro da carteira do fundo, eles não são um fato tributado, né, não tem um imposto de renda, você tem ali uma possibilidade de poder compensar os ganhos e prejuízos entre diferentes classes que o próprio fundo traz, e também porque hoje a gente tem uma série de regulamentações de fundo
que te permite trazer uma série de ativos, né, dentro do fundo. Então, é um produto super flexível e versátil, à medida que a gente pode ter fundos com direitos creditórios, ativos de renda fixa, ativos de renda variável, tantos ativos aqui no Brasil, como também ativos no exterior, é possível você colocar isso dentro do fundo, imóveis e até companhias de capital fechado, né? Então, principalmente quando eu estou lidando com clientes que estão passando, por exemplo, por um evento de liquidez e estão ali monetizando parte da empresa, sem dúvida nenhuma, o fundo é o grande atrativo para esse cliente de alta renda. Muito bem, Kelly. Falei há pouco, então, que o fundo é um ente despersonalizado. Mas, então, o que é um fundo de investimento? Um fundo de investimento é um condomínio. Ele é definido nas normas que regem o sistema financeiro nacional e também em outras normas esparsas, como um condomínio. Ele é uma comunhão de recursos. Esse ente despersonalizado, ele traz já, pela sua própria natureza, uma possível grande confusão. A representação desse condomínio, desse fundo, desse ente despersonalizado, a representação é feita por uma instituição financeira, um administrador, também, em muitos casos, gestores, que às vezes podem ser a mesma instituição administradora, às vezes não, por custodiantes, existe também a figura do auditor, então são os chamados prestadores de serviço dos fundos. Esses prestadores de serviço muitas vezes são confundidos para o bem e para o mal com o próprio fundo. Situação que não deveria ocorrer, na medida em que um fundo, sendo uma comunhão de recursos financeiros, um condomínio, nós temos as características típicas de um condomínio com sujeitos ativos e sujeitos passivos. Então, nós temos no passivo do fundo os cotistas, aqueles que investiram os seus recursos naquele determinado fundo de investimento, e no lado do ativo nós temos os elementos que foram adquiridos, que foram levados ao fundo e que constituem a sua chamada carteira de investimento. Então, essa é uma distinção que seria conveniente nós termos bem em mente. Já fazendo uma observação a respeito do tema do nosso encontro de hoje, compliance. O que é compliance no universo dos fundos? Compliance pode significar muitas coisas, né? O doutor Igor vai seguramente aqui fazer também explanações a respeito das várias situações que estão abrangidas no conceito de compliance. A compliance ou a conformidade não é apenas, no caso dos fundos de investimento, a conformidade às regras da CVM, por exemplo, ou aquela conformidade que quase se confunde com a prevenção aos ilícitos da Lei 9613, a lavagem de dinheiro, ocultação de bens. Compliance no universo dos fundos é muito mais do que isso. É a verificação, monitoramento ativo dos direitos e obrigações alocados na carteira daquele determinado fundo com as peculiaridades desse universo. Portanto, entendendo que cada fundo pode ter objetos específicos, pode ter uma destinação muito específica. Então, compliance no universo dos fundos é um termo bastante abrangente. A origem da regulamentação de compliance ela é muito rica, é um elemento histórico muito interessante e, nesse aspecto, eu acho que seria conveniente nós fazermos uma pequena retrospectiva histórica da questão e eu vou, nesse caso, passar a palavra para o Dr. Igor Tamazauskas, nosso colega aqui, que nos prestigia essa tarde, para ele fazer comentários a respeito da origem do termo compliance, origem da compliance e, eventualmente, aí, o que isso significa no mercado competitivo, globalmente competitivo como o de hoje. Por favor, doutor Igor. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Gostaria aqui de agradecer o convite que foi feito. Também gostaria de situar um pouquinho a minha carreira. Eu sou advogado, mestre e doutor em Direito do Estado, e o tema de corrupção é um tema que eu desenvolvi tanto no mestrado, né, a visão um pouco da corrupção política, e no doutorado mais aprofundado na ideia do acordo de leniência para resolver casos de corrupção, né. E até aproveitando aqui o slide que está colocado, que está sendo apresentado, foi preparado pelo doutor Leandro, de fato, essa ideia de ter uma legislação verificando o comportamento das companhias
no seu relacionamento com autoridades públicas, não só de um determinado país, mas país afora. Ela começa em 77 com o FCPA, mas acho que uns 2 anos antes foi promulgada, foi divulgada uma resolução da ONU que colocava a ideia da extraterritorialidade na aplicação da legislação. Então, os países passam a ter direito, cerca de 2 anos antes da edição da FCPA, a aplicar suas próprias normas para verificar o comportamento de companhias sob seu escrutínio regulatório em relação a outras autoridades estrangeiras. Obviamente, a legislação anticorrupção ela só evolui a partir de movimentos de escândalos, né? Está colocado aqui a FCPA por conta lá do Watergate. A gente teve aqui no Brasil a própria lei de improbidade, ela surge no escândalo Collor, né? A lei anticorrupção e a lei de organização criminosa também por conta dos protestos de junho de 2013, um pouco uma espécie de uma resposta que foi dada àquele movimento, mas, obviamente, tudo por trás aí a necessidade de uma resposta política à questão da corrupção. E em 2013, aqui na nossa realidade, né, já vinha de uma pressão desde de 2010, alguns estudos identificando a necessidade de aperfeiçoar as normas de controle da atuação da pessoa jurídica nesse tema. Em 2013 é editada a Lei Anticorrupção e ela traz a ideia de um programa de integridade como um elemento de abrandamento da sanção e também como um elemento relacionado ao próprio desenvolvimento de um acordo de leniência quando há enfim, já a deflagração de um caso de corrupção. Então, a ideia de você ter um programa de integridade, né, um programa de compliance, ele advém da própria legislação hoje brasileira e também, obviamente, por conta de toda essa inserção do Brasil na ordem internacional, empresas que têm sede ou operações em determinadas jurisdições, né, como Estados Unidos, o próprio Reino Unido, acaba trazendo aqui para o Brasil esse interesse desses reguladores. Então, é uma realidade que não me parece inexorável. Muita gente fala que houve agora a reforma da lei da improbidade, né? A mídia já apelidou em alguns determinados veículos como lei da impunidade, mas o fato é que você continua tendo uma obrigação relacionada a esse tema na lei anticorrupção, e isso não foi modificado, e você tem, obviamente, a visão do regulador estrangeiro, se determinadas companhias acabam tendo algum tipo de operação nessas jurisdições, sobretudo Estados Unidos e Reino Unido. Então, me parece que isso é uma realidade e há necessidade, efetivamente, de ter aí uma visão específica para a indústria de fundos de investimento, porque é muito difícil de explicar essas estruturas para o judiciário, para o próprio Ministério Público, que é o órgão encarregado de promover uma acusação. Eu tive um caso bastante rumoroso que a necessidade de explicar as estruturas de fundos para o promotor, para o procurador da República, consumiu muito tempo. A gente precisou levar os advogados que trabalharam no tema e, ainda assim, houve uma má compreensão relacionada ao assunto. Então, há necessidade, efetivamente, de ter um programa de integridade que permita, obviamente, fiscalizar e monitorar a atuação, enfim, dos agentes relacionados a esse investimento e evitar, tanto quanto possível, o envolvimento em práticas indevidas. Muito obrigado, doutor Igor. Eu acho que aqui foram tocados pontos bem interessantes para a nossa discussão. A questão de compliance, a conformidade, a integridade é uma necessidade competitiva, muito provavelmente, e também uma tendência que não é possível de ser obstaculizada, ela é irrefreável. Aqui até o termo, é uma tendência irrefreável. Por quê? Porque, no caso dos fundos de investimento, mas isso também seria aplicável para as empresas,
esses entes, personalizados ou despersonalizados, eles interagem com outros agentes de mercado em outras jurisdições. A Kelly Foco trouxe aqui um elemento também relevante para a nossa discussão de hoje, que é a possibilidade de investimentos fora do nosso território. Então, os fundos de investimento podem ter investimentos, portanto, no ativo do fundo, elementos de outras jurisdições, regulados por outras jurisdições. Vamos imaginar um simples produto financeiro, um simples bond, denominado em moeda estrangeira, cuja custódia está fora do Brasil. Então, nesse caso, é evidente que não apenas as normas de compliance aplicáveis ao fundo no Brasil deveriam ser seguidas, mas também aquelas relativas ao investimento realizado pelo fundo. Daí o porquê que, não obstante o fato de nós termos dúvidas grandes a respeito da possibilidade de aplicação da Lei 12.846, da Lei Anticorrupção, como redigida atualmente, de maneira direta aos fundos de investimento, é aplicável àquela máxima de que todo cuidado é pouco. Ou seja, nós interpretarmos a atual legislação anticorrupção de modo a adaptá-las aos fundos de investimento parece ser uma boa prática. É claro que isso requer alguma adaptação, não só interpretativa, mas também do ponto de vista contratual, do ponto de vista obrigacional, mas parece ser uma boa prática, porque com isso nós, embora não tenhamos uma lei exatamente aplicável a um ente despersonalizado, nós teríamos aí atendido ao espírito da norma, ao que o legislador quis atingir no momento em que aprovou essa legislação brasileira anticorrupção. Aqui é importante nós notarmos também um outro ponto trazido pelo Dr. Igor. Quem são as pessoas que farão uso dos programas de integridade? Quem é o usuário, não só de uma demonstração financeira bem feita do fundo de investimento, mas do universo contratual abrangido pelo fundo? Nós temos no passivo do fundo, claro, seus cotistas, aqueles que disponibilizaram recursos financeiros para o investimento. Mas nós temos também os terceiros com quem o fundo de investimento se relaciona. Exemplo, um cedente de um ativo financeiro para o fundo, e temos os reguladores. Na questão dos reguladores, eu acho que convém aqui um comentário. Nós temos dois tipos de regulação no universo dos fundos, de tipos bastante distintos. Nós temos a autorregulação, hoje em dia muito sofisticada, muito atenta, feita pela Anbima, é um sistema de autorregulação, onde o próprio mercado busca atingir o objetivo da regulação, da boa regulação dos fundos, e nós temos uma grande quantidade de órgãos públicos, de entes públicos, poderes da nossa federação que se dedicam também a temas ligados direto ou indiretamente ao universo dos fundos. Podemos citar a Comissão de Valores Imobiliários, temos o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Economia, o Ministério Público Federal e, via de regra, o Poder Judiciário Federal, sem prejuízo do fato que muitas discussões do ambiente de fundos pode ser, na verdade, de competência estadual. Esse ambiente é difícil, nós não temos aqui uma compreensão, pelo menos direta, do universo dos fundos por muitas das autoridades públicas e também por parte de alguns entes privados. Essa dificuldade, eu imagino, seja algo do dia a dia de um grande administrador de fundos como a Singular e DTVM, e tenho a sensação de que muitos desses problemas acabam na mesa do diretor jurídico e de compliance da instituição financeira. Nesse aspecto, eu vou passar a palavra para o Dr. Guaraci, para ele contar um pouquinho para nós a experiência dele nesse dia a dia de fundos de investimento, de problemas, interpretações de regras de compliance. Por favor, Dr. Guaraci. Obrigado, Leandro. A gente queria agradecer a participação, o convite. Para nós é um imenso prazer a gente poder estar participando aqui com vocês. De fato, a gente, ao longo dos anos, a Singular, ela se consolidou ao longo de 13 anos aí, como um dos maiores administradores de fundos, mas principalmente fundos de investimento estruturados, em especial os FDICs. Então, nos FDICs, a gente consegue ter uma visão aí de todo tipo de ativo. Então, todo tipo de ativo de crédito, dentro das nossas estruturas, a gente consegue enxergar, consegue estruturar. E ao longo desse período, não obstante aí o esforço tanto da Anbima quanto do regulador, de
adequar as normas, né, ou pelo menos, de certa forma, né, trazer um horizonte normativo mais adequado, de forma a você ter um único entendimento, ao invés de você ter uma norma para um FDIC, uma norma para o fundo imobiliário, uma norma para os fundos 555. Então, o trabalho, né, das comissões é justamente adequar naquilo que é possível, ter um único instrumento normativo. Mas, mesmo assim, ainda a gente tem muita distância, né, de entendimento, tanto, né, do judiciário e também com relação às entidades em si que, de alguma forma, precisam ou necessitam de uma intervenção, né, dos administradores para que isso aconteça. Então, por exemplo, cartório de registros, assim, é algo que é muito difícil para esses órgãos entender qual a diferença que o FDIC ou os fundos em gerais, né, são entes despersonalizados, né, então você ainda tem muita confusão de como, por exemplo, o registro de imóvel, né, você vai consolidar ao patrimônio de um fundo, né, um imóvel, por exemplo, então eles seguem a mesma regra, o mesmo entendimento de um fundo imobiliário, né, falando dos FDICs, dos fundos 555. São atividades totalmente distintas, né, a razão de existir ali no fundo imobiliário, de registrar, por exemplo, um imóvel ao patrimônio do administrador, é totalmente diferente do espírito e do objeto de um FDIC, né? Então, o administrador, ele, no dia a dia, ele tem essa responsabilidade, né, de fazer essa separação e, além disso, né, fiscalizar. Né, fiscalizar quem? Os gestores, que é quem são os responsáveis pelo compliance do investimento, na verdade, para ver se esse investimento ele de fato está adequado à política de investimento, às regras e às políticas internas dele. Né, o administrador, é óbvio que ele não chega diretamente nessas políticas, mas eles esperam que o gestor, assim por diante, que os operadores do investimento, eles sigam essas regras. E a função dele, principalmente perante a CVM, é essa fiscalização. Por outro lado, você tem o gestor ali, que tem uma função muito mais do investimento, de fazer e realizar esse investimento, com o fim, né, de gerar, né, lucro, vamos dizer assim, para aquele investidor, né, efetivamente, que também se espera ali uma conduta, né, em linha com as políticas de investimento e as regras do regulamento, né, e o custodiante, né, que também tem uma função ali, né, de guarda desses ativos, de depósito, como o nome já diz, dos ativos, e algumas informações ali específicas que ela vai manter, dentre elas, cuidar para que seja a demonstração financeira, né, feita em data adequada, com números adequados e assim por diante. Quer dizer, a norma, ela trouxe, de certa forma, uma separação, né, a princípio adequada. Hoje, né, isso funciona. Né, o regulador, no caso da CVM, ela tem trabalhado, né, nesse aspecto para melhorar, né, essa regulação. Ou seja, o ano que vem deve entrar, né, na verdade, né, já está em audiência pública, né, as novas regras para fundos de investimento, dentre eles o próprio FDIC, né, que deve trazer uma responsabilidade muito maior para o gestor. Né? Então, hoje, né, a gente tem ali na 555, por exemplo, já existem algumas regras ali, principalmente, né, definições sobre responsabilidade solidária. Né? A 356 é omissa a respeito disso, não traz ali a responsabilidade solidária, então, a princípio, nos FDICs a gente não tem, né, a responsabilidade solidária, e nem do custodiante, é lógico, né, em casos específicos, isso vai ser questionado e vai ser apresentada à CVM, e ela tem respondido de maneira adequada, de forma a responsabilizar quem de fato causou, por exemplo, um dano, e não cumpriu com as suas regras de compliance, por exemplo. Né? Mas eu vejo com bons olhos a evolução da legislação nesse sentido, né? Mas ainda a gente tem um caminho longo a trilhar. Muito bem, Guaraci. Eu acho que você tocou também num ponto bastante importante, que é a distinção dos vários papéis dentro dos prestadores de serviços fiduciários. Muitas vezes nós nos deparamos, nós como advogados, claro, sempre lidando com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, nós nos deparamos muitas vezes com uma falta de... Não é exatamente uma falta de propensão ao entendimento mais detalhado do que é aquele específico fundo, que é sempre importante. Uma lacuna atual na legislação processual, no direito material, no direito civil, para o universo específico dos fundos de investimento. Então, o Guaraci resumiu muito bem. O administrador é aquele que representa o fundo, cumpre o seu regulamento,
é a espinha dorsal do fundo do ponto de vista regulatório. Mas quem escolhe os ativos que compõem a carteira, o juízo de valor sobre o ativo A ou o ativo B é, na verdade, do gestor. O custodiante, talvez, também ele com um papel muito importante da guarda do ativo, o custodiante, o guardião do cofre. Mas, se alguém escolher um ativo errado, não seria muito razoável que a responsabilidade primária não fosse dividida simplesmente de maneira salomônica entre o administrador e o gestor, e fosse sim mais direcionada ao gestor, visto que seria ele o responsável pela escolha dos ativos, e assim por diante. Existem vários exemplos. Eu conversava com o Guaraci antes de nós iniciarmos aqui, e claro que de maneira anônima, ele mencionou que também é a nossa experiência, né? Disputas judiciais, exemplo clássico, fundos de investimento em participações societárias, os FIPs, onde muitas vezes o judiciário, não conhecendo a peculiaridade daquele fundo, não atenta para o fato de que um FIP, ele nada mais é do que o reflexo do que foi investido em determinada companhia. E essa determinada companhia pode ser uma companhia ótima, em excelente saúde financeira, ou pode ser uma empresa com uma saúde financeira muito precária. E veremos até mais adiante aqui um caso emblemático de fundos que podem até ter como objeto princípio o investimento em empresas em dificuldade financeira. Então, é claro que numa situação como essa, toda a ótica de compliance deve ser adaptada à situação concreta daquela carteira específica de investimentos. Não poderíamos ter aí o que a Kelly Foco definiu também antes aqui de nós iniciarmos a nossa conversa de hoje como uma atividade de compliance que pareça míope, né? Ela tem que ser direcionada ao objeto fundamental, que é a carteira de investimentos. E eu só para completar, eu acho que ter a segregação de responsabilidade entre as entidades, né? Seja outros prestadores do fundo, seja o administrador, o gestor, o custodiante, também é de suma importância, porque, por exemplo, nós estamos com um caso lá no banco, que o banco, o Credit Suisse, é o administrador do fundo, o custodiante, toda a custódia dos nossos fundos é do Itaú, e o cliente sofreu uma penhora, né, um Bacenjude, e aí o Bacenjude, ele acabou bloqueando tanto o custodiante, a conta do custodiante, quanto a conta do administrador. Então, o cliente está com quase em dobro, né, duplamente bloqueado. E agora o juiz, né, depois de um ano quase da sentença, ele determinou o desbloqueio, só que só mandou para o administrador. Então, nós, como administradores, a gente conseguiu desbloquear, mas o custodiante segue bloqueado e, portanto, o cliente ele também não consegue hoje resgatar os recursos, até que não emita um novo ofício para que o custodiante também faça o desbloqueio. Então, é importante ter essa segregação de função entre os prestadores e também a própria questão processual, as varas, começarem a entender a figura de cada um desses prestadores que estão no circuito de fundo de investimento. Exato, Kelly. E aí você traz à tona um grande desafio, aí, um potencial desafio, né? Como aparelhar corretamente o poder público para o universo dos fundos de investimento. No passado se falava muito nas varas especializadas, vara especializada empresarial, vara especializada para os conflitos ligados à arbitragem. Por exemplo, hoje aqui no estado de São Paulo, até no Foro Central, por exemplo, temos varas específicas para essas duas matérias. Será que não seria o caso de nós termos varas especializadas para o mercado de capitais e para fundos de investimento? Porque o correto entendimento desse universo demanda talvez um tamanho conhecimento de matérias correlatas que, eventualmente, isso pode ser algo, de fato, a ser pensado. E se justificaria. Né? Muitos podem pensar, poxa, mas uma vara especializada só para fundos, será que tem cabimento isso? Né? Já existem tantas outras matérias. Sim, mas os fundos de investimento têm não só aquela importância numérica que nós indicamos lá no primeiro slide da apresentação, como tem também, os fundos possuem uma relevância crescente. Por quê? Porque eles se tornaram, eu mencionei o termo caixa forte, né, o porto seguro dos grandes capitais. E aí, talvez até indo no mesmo sentido, a Kelly Foco poderia comentar conosco
o porquê que, na experiência dela, esses fundos de investimento têm crescido tanto? Porque ano após ano a indústria de fundos cresce, não só na atividade estritamente empresarial, agora se mencionou aqui os fundos de investimento em direitos creditórios, típicos da dinâmica do mercado de crédito, de financiamento privado, mas também as grandes fortunas, né? A atividade de private banking estritamente ligada à indústria de fundos e em franco crescimento. Então, Kelly, comente um pouquinho conosco a sua experiência nesse aspecto, por favor. Eu acho que, assim, além dos fundos, ele ter uma possibilidade de diversificar a carteira, né? E aí, de novo, poder alocar em diversos ativos de diferentes classes, de diferentes naturezas, você tem também uma questão de eficiência fiscal. Então, à medida que os seus ativos financeiros, seus valores mobiliários estão dentro do fundo, e você, por exemplo, né, o gestor aliena um ativo, gera um ganho de capital, ou próprio um ativo de renda fixa que gera um rendimento, isso estando dentro do fundo, ele não vai ser tributado, especialmente se o fundo for aquele fundo de condomínio fechado. Então, hoje, nós temos duas classificações de fundo, né? Você tem os fundos de condomínio aberto, que são aqueles fundos onde o cotista, o cliente, ele pode resgatar quando ele quiser e quanto ele quiser. Então, não tem nenhum tipo de inflexibilidade em relação aos resgates e aportes. Ele pode resgatar daquele fundo independente dos demais cotistas. E você tem, em contrapartida, uma tributação semestral, que ocorre todo mês de maio e novembro, que são os chamados come-cotas, que é uma antecipação do imposto de renda devido toda vez que você faz que você venha fazer um resgate. Então, você tem o fundo aberto, que te traz a flexibilidade de resgatar e aportar, mas que você tem uma antecipação de imposto a cada semestre, né, mês de maio e de novembro. Por outro lado, você tem o fundo de investimento fechado, que ele te permite fazer uma única amortização ao longo do ano, ou a cada 12 meses, e isso vai muito de encontro com a autorregulamentação da Anbima, não é nem tanto o CVM, mas sim a própria Anbima, como melhores práticas, adotou esse conceito de, no fundo fechado, o cliente poder fazer uma amortização uma vez a cada 12 meses. Então, você tem uma certa inflexibilidade de poder resgatar toda vez que você quer e quanto você quer. À medida que o fundo fechado, você pode ter uma amortização a cada 12 meses, e, em contrapartida, você não tem essa tributação semestral de come-cotas em mês de maio e de novembro. Significa dizer que você tem o diferimento e postergação do imposto, que só vai ser recolhido quando o cliente, o cotista, ele vier a fazer o resgate daquele fundo. Então, aqui, primeiro, a gente já traz uma grande eficiência fiscal em relação aos fundos de investimento comparado ao investimento na pessoa física ou até mesmo numa holding, né, que você tem uma tributação ainda mais onerosa. Embora a tributação, né, o efeito fiscal, a eficiência fiscal seja um grande atrativo dos fundos, em especial do fundo fechado, eu vejo aqui o fundo fechado como tem outros dois grandes benefícios que vale a pena a gente considerar. Primeiro, é a questão de governança corporativa. Então, à medida que os cotistas do fundo eles podem colocar certas cláusulas de governança no regulamento do fundo, e aqui é muito comum, quando eu lido com as famílias, sejam parentes, ou seja, até por uma questão de sucessão, o próprio patriarca ou a matriarca, ele tem muita vontade de, às vezes, ter o fundo em condomínio com os seus filhos ou com irmãos e parentes, mas que, de certa forma, ele precisa limitar o resgate ou autorizar um resgate para cada um dos cotistas. Então, quando você tem um fundo fechado, que você faz uma amortização, todos os cotistas, obrigatoriamente, têm que amortizar, e, portanto, todos têm que anuir com essa amortização. Então, trabalhando aí com grandes empresários e famílias, a gente vê que é comum o cliente, às vezes, ter um fundo exclusivo, fechado, exclusivo ou até o restrito, quando você consegue colocar outras pessoas da família. Né? Então, uma situação clássica de um cliente que tem o fundo em condomínio com os filhos e que ele já quer antecipar um pedaço do patrimônio em vida, mas ele não quer dar total liberdade para aquele filho usar os recursos. Então, quando você faz isso através de um veículo de investimento, que é o fundo fechado, você consegue, no regulamento, travar que
todo e qualquer cotista só vai fazer o resgate desse fundo com anuência, né, ou por maioria, se o pai representar a maioria, ou até por unanimidade. Então, você consegue trazer aqui uma cláusula de governança dentro do fundo. E até, por exemplo, é comum, às vezes, por uma questão também de eficiência fiscal, parentes que são sócios numa companhia, numa holding ou numa empresa operacional, e que parte dos recursos daquela empresa eles alocam na pessoa física através de um fundo também em condomínio, por uma questão de eficiência fiscal. Ou só interferindo, ou a utilização do Instituto do Usufruto, né, que funciona muito bem dentro dessas estruturas de fundo fechado. Exatamente, que aí era até o outro ponto de vantagem que é colocado o fundo fechado, né, além da questão da governança, é a possibilidade de fazer um planejamento sucessório no fundo, né. Então, hoje a CVM ela permite que o patriarca ou a matriarca ela possa fazer a doação ou a cessão de cotas no fundo fechado para os herdeiros. Então, isso significa dizer que aquele cliente ele pode antecipar em vida uma parte, o total, o seu patrimônio, que está dentro de um fundo exclusivo, inclusive colocando cláusulas protecionistas, seja a de usufruto, então aqui o patriarca ele mantém o controle político e econômico das cotas com ele. Você pode colocar cláusula de incomunicabilidade, para que esse patrimônio não seja comunicado com atuais ou futuros cônjuges e companheiros dos herdeiros. A cláusula de inalienabilidade também é algo que os clientes costumam colocar, né? De você não poder alienar ou não poder onerar aquele ativo, exceto se o doador assim o permitir, e até a cláusula de reversão, que é na ausência do donatário, na ausência do donatário, né? Se ele vier a faltar, se ele falecer antes do doador, aquele patrimônio volta para o doador e não necessariamente corre à sucessão do donatário. E aqui, Leandro, eu acho super importante colocar esse ponto, até porque, hoje em dia, né, acho que o regime de casamento que as pessoas tendem a seguir hoje tem sido mais a separação total. E aí vamos lembrar que a separação total ela traz uma segregação de patrimônio em vida, né? No caso de divórcio, o que é meu continua sendo meu e o que é do meu marido continua sendo dele. Aqui não tem patrimônio comum. Mas no caso de uma ausência, o cônjuge, mesmo na separação total, ele vira herdeiro e ele concorre junto com os descendentes ou ascendentes. Então, à medida que o cliente que ele quer manter aquele patrimônio no núcleo familiar e ele faz a doação com a cláusula de reversão, e por uma fatalidade, o donatário, a filha, o filho, ainda que sejam casados em separação total, venha a falecer antes dele, isso volta para ele. E não necessariamente vai para o companheiro, né, ou para o cônjuge desse herdeiro que faleceu. Então, aqui, o fundo ele te traz tanto a possibilidade, né, de olhar a diversificação da carteira em si, dos ativos que você pode compor, e também você trazer no aspecto do passivo do fundo, que a gente chama, que são os cotistas, tanto questão de planejamento sucessório, governança corporativa, e que aí traz, acho que é isso que torna o fundo de investimento tão rico nas suas qualidades, né? A gente brinca, às vezes, que muitas vezes comparando com o carro, é uma Ferrari aqui, em termos de eficiência patrimonial e fiscal. Exato. Eu vou passar para o Igor. Eu queria só aproveitar esse gancho para dizer que essa capacidade, essa flexibilidade que o fundo permite para um uso positivo, ela também permite para um uso negativo, e a autoridade, a autoridade que está com uma investigação criminal, quando ela se debruça sobre uma estrutura dessa, ela começa a perguntar quem é o beneficiário final, quem que está ali no meio. Isso aqui está feito dessa forma não por uma eficiência, mas talvez para dificultar a persecução. Então, a gente tem que ter muito claro essa necessidade de um programa de integridade que demonstre que ali, o que foi montado para buscar esses aspectos positivos da legislação, não o mau uso, não a má necessidade. E aproveitando até um próprio gancho do Chiarotino, de vara especializada, eu acho que isso é interessante quando você tiver uma disputa direta relacionada ao tema de fundo, mas se você, por exemplo, estiver pensando numa investigação criminal
ou numa investigação de corrupção dentro de uma ação de improbidade ou da própria discussão anticorrupção, isso talvez esteja ou na vara criminal ou na vara de fazenda pública. Então, de repente, poderia imaginar aí uma forma de, sei lá, abordar as estruturas de que pensam o sistema de justiça de uma forma mais centralizada, como o Conselho Nacional de Justiça ou o Conselho Nacional do Ministério Público, e tentar pensar ali com eles mecanismos, se não regulatórios, né, pelo menos de explicação, algum tipo de cartilha para explicar as figuras, né, de cada uma dessas situações. Eu estava ouvindo as explicações aqui dos meus colegas e só tentando imaginar como isso soa ou repercute no ouvido do entre aspas, tira, né? Não depreciando a figura do policial ou do Ministério Público. Mas o sujeito vai olhar e falar, bom, está feito dessa forma justamente para esconder ali quem está querendo fazer coisa errada. Eu acho que a ideia de procurar esses órgãos para explicar um pouco melhor, né, essas estruturas, a diferença de responsabilidade de cada um, eu acho que pode ser interessante e até evitar, por exemplo, esse tipo de situação, né? Bloqueia, vem um bacenjude, aí você leva 2 anos, eu tenho um caso no escritório, numa ação de improbidade, que levou 2 anos para desbloquear, até a gente conseguir explicar para o juiz a estrutura que o nosso cliente tinha. Enfim, eu acho que poderia pensar em alguma coisa dessa forma. Muito bem, Igor. Fazendo um gancho agora também com um elemento trazido pela Kelly da utilização dos fundos para planejamento patrimonial, planejamento sucessório, isso me recorda que o fundo de investimento tem também essa função de organização patrimonial em vida, por exemplo, para limitação de responsabilidade. Então, vamos imaginar uma família com recursos financeiros alocados em determinado investimento que quer investir no mercado de risco, uma startup, um mercado de risco. O fundo de investimento, por exemplo, nesse caso, em participações societárias, poderia ser um excelente veículo. E até conjuminando esse esforço de investimento em mercado de risco com um belo e eficaz planejamento sucessório. Então, daí o fundo de investimento na sua acepção melhor. O doutor Igor trouxe aqui o tema que é de fundamental importância, que é a questão do uso dos fundos de investimento, tanto para o bem quanto para o mal. Como que isso é interpretado? O nosso escritório teve experiências importantes em matéria de contencioso de fundos, e digo que em matéria de... pelo menos da Justiça Federal, vamos tratar aqui, por exemplo, da questão de improbidade administrativa na esfera federal, os crimes da Lei 7492, portanto, matéria criminal. As autoridades federais, com o devido suporte, talvez até transportando para o nosso ambiente desta tarde, com um belo programa de integridade, algo que pudesse, de fato, mostrar a razão econômica verdadeira, o propósito negocial da estrutura, de maneira bem nítida, tendem a agir com bastante cautela, com bastante propriedade. O que muitas vezes ocorre? O ambiente do outro lado é árido. Então, vamos dar um exemplo, uma investigação qualquer que se depare com um fundo com um regulamento absolutamente padronizado, poucos detalhes a respeito da carteira, um gestor que talvez não muito proativo em descrever os investimentos, o processo de escolha do ativo A ou do ativo B, é claro que um ambiente muito pouco propício a uma investigação eficiente, seja de um regulador da CVM, seja de uma outra autoridade. Então, eu acho que aí existe entre o público e o particular esse duplo binário, né? Nós teríamos aqui, do lado privado, que bem instruir o regulamento de um fundo, a vida, o dia a dia de um fundo, para que também pudesse haver uma fiscalização eficiente. E, como o doutor Igor mencionou, sem dúvida, um esforço que pareceria muito interessante seria de levar essas experiências de mercado, essa casuística bem qualificada, para a discussão nos temas onde as autoridades discutem, né, as políticas de investigação, os novos patamares aí que devem ser atingidos em matéria de fiscalização. Sem dúvida, um esforço que parece muito, muito interessante. Evoluindo aqui na nossa apresentação, nós já falamos a respeito aqui dos fundos abertos e fechados.
Eu acho, aqui na questão das divisões de fundos típicos e atípicos, eu ia pedir para o Guaraci nos dar um pouquinho também a experiência dele, só para esclarecer, a própria norma atual já separa os fundos em típicos e atípicos, não é um apelido de mercado, isso é norma. E nós temos aí, por exemplo, o fundo típico, um investimento em renda fixa, um fundo de investimento em ações, um fundo atípico, um fundo estruturado, por exemplo, um FDIC. Então, aqui também acho que o Guaraci pode trazer a experiência dele do dia a dia, da linha de frente dos fundos. Por favor. Até seguindo a linha que a Kelly passou, né? Basicamente são os fundos regulados, vamos dizer, pela 555, CVM 555, a gente poderia classificar aí como fundos típicos, né? Fundos utilizados nas estruturas mais de gestão de patrimônio, alocação, né, os FIIs, os FICs, né, os fundos de renda fixa. É claro que dentro dessas estruturas você tem alguns fundos um tanto quanto mais arrojados, que são os fundos, né, de hedge, né, e assim por diante. E aí você tem uma gama de estruturas, principalmente, né, fundos estruturados, são classificados, são aqueles fundos mais atípicos, né, são os fundos imobiliários, né, os FDICs, né, entre eles, fundos em participações, né, efetivamente, e outros que você considera aí fundos com menos padronizado, né? As casas elas dedicam talvez um pouco de tempo, porque talvez não é tão importante, até não que não seja importante, desculpe, né? O regulamento ele é um norte, né? Ali é onde se começa. Mas as estruturas que estão por detrás da aquisição dos ativos, elas requerem, na verdade, muito mais atenção dos administradores, né? E atenção especial justamente para que não ocorra, né, o que os colegas disseram aqui, né, que é o abuso sobre a forma, né, que a gente vai dizer. Quer dizer, você tem um horizonte regulatório que te permite um monte de atividades e você cria aí dentro dessas estruturas subterfúgios, que quem bate a foto depois, para o administrador, por exemplo, vai ser complicado explicar, né? A gente tem recentemente aí as autuações próprias da Receita Federal em relação aos fundos imobiliários, onde você viu estruturas que, para atingir, por exemplo, a quantidade de cotistas, né, eram colocados, por exemplo, familiares, pessoas que realmente não existiam, né, como cotistas qualificados ou profissionais, que é importante que a norma ela traz essa diferenciação, né? Também pelo tipo de passivo, o tipo de cotista. Então a gente também poderia classificar os cotistas, né, como cotistas atípicos, que seriam os cotistas mais, se eu fosse dizer aqui, os profissionais, né, que de certa forma abrem mão de certas regras para que eles possam ter mais liberdade de atuação. Seria isso. Exato. Agora, assim, um ponto que eu acho que resume um pouco a conversa da nossa apresentação de hoje é o tema da adequação de determinada estrutura de fundos a uma realidade fática. Então, nós temos aqui um bom exemplo para dar, e nós sabemos aí que a Singularity teve recentemente experiência nesse ponto. A Lei de Recuperações Judiciais, a Lei 11.101 de 2005, ela foi recentemente reformada para permitir um tipo especial de financiamento para empresas em dificuldade financeira, o chamado financiamento DIP, que tem a ver com o devedor na posse dos bens e toda uma teoria que substancialmente permite a investidores de alto risco, que estão sujeitos a admitirem riscos altos em matéria financeira, a disponibilizarem recursos para empresas com péssima situação financeira ou até mesmo já em recuperação judicial. Portanto, nesse caso, é claro que um programa de compliance que exigisse a apresentação de 5 balanços anuais saudáveis não estaria de acordo com o espírito do investimento, porque o investimento justamente se dedica, nesse caso dos financiamentos DIP, a empresas em dificuldade. Você podia comentar um pouquinho conosco a experiência de vocês, Guaraci? Sim, claro. Tentar resumir aqui alguns pontos assim, em dois minutos, né? Primeiro, a eficiência dos fundos de investimento em direitos creditórios como fomento ao mercado. Né? Um produto foi criado aí há 20 anos, né? Completou, né, regulatoriamente 20 anos, né? Desde 2001. Né? O FDIC ele tem sido, né, utilizado, principalmente a partir de 2005, que é quando realmente começou as casas, né, os grandes bancos utilizarem. Né, E aí, junto com isso, né, com uma regulação que veio para beneficiar, no caso, as factories, eles, né, beneficiaram também os fundos que a gente chama hoje de multicedente e multisacado, que fomenta, na verdade, a grande maioria da pequena e média empresa. Né? Então, a alteração da legislação, né,
invista com as obrigações de cada gatekeeper, né, de cada administrador, gestor e custodiante e assim por diante, né, ela tem um ponto importante. À medida que o fundo ele faz a aquisição desses créditos, né, e ele, assim como qualquer outro credor, ele se vê em dificuldade para receber esses valores, né, e ele vai entrar, dependendo ali a posição, na recuperação judicial, né. Hoje a gente não tem uma normatização, a exemplo, por exemplo, dos FIPs, onde é possível o FIP, né, comprar, né, entrar direto numa recuperação e estar comprando os créditos. O FDIC não, ele tem que estar já dentro da própria recuperação judicial para entrar e participar do financiamento, que é aí que é a incongruência da norma, né? Até porque a norma a gente sabe, como operadores do direito, que ela não caminha na mesma velocidade do que a gente cria as estruturas dentro das nossas empresas e escritórios, né? Então você tem uma adequação, porque a própria 356 ela veda a cobrigação, né? E o fundo para entrar e fazer o financiamento, como diz o artigo, né, o artigo da norma, 69A, ela permite, na verdade, que seja feito o quê? Que seja feito contratos de financiamento. Então o fundo ele já tem essa inadequação, ele não pode fazer financiamento que é contrário ao objeto dele, que é compra de direitos creditórios, mas ele tem que entrar com todo mundo e falar, vou fazer o seu financiamento, né? Que aí isso de fato vai faltar, né? Falta que a CVM regule e permita que o fundo claramente não se coobrigue, quer dizer, a vedação da norma quanto à cobrigação ela deixe de existir e permita que o FDIC, de certa forma, possa fazer os contratos de financiamento. Sim. Infelizmente, já estão nos avisando aqui que nós estamos indo aqui para os momentos finais. Eu queria aproveitar para concluir essa apresentação com uma mensagem. Não é exatamente uma mensagem, não é uma questão assertiva, é uma hipótese. A hipótese que nos parece aí que mereça ser bem investigada é a seguinte: talvez os programas de integridade e compliance de fundos eles devam se basear muito mais na composição da carteira desses investimentos, da carteira desses fundos, portanto, análise dos investimentos de baixo para cima, do que apenas num programa de compliance que mire o administrador, o gestor, o custodiante com insistência, visto que eles, na verdade, são prestadores de serviços do condomínio, do fundo. Então, há, nesse caso, uma lógica bastante distinta da lógica da conformidade dos programas de integridade das empresas. Nós começaríamos, na verdade, de baixo para cima e não de cima para baixo. Parece ser essa a lógica que se impõe quando nós entendemos bem a mecânica dos fundos. Como o tempo já está bastante adiantado, eu queria perguntar se nós vamos responder alguma pergunta ou não há mais tempo para isso. Vamos ver se... Pergunta por escrito, por favor. Alguém tem? Se não houver mais tempo... Olha, então, para cumprirmos aqui a tabela, nós podemos, então, acho que encerrar aqui a nossa discussão. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês que estão aqui em grande número, né, com as devidas cautelas sanitárias e tudo, mas se dispuseram a estar aqui presencialmente conosco no Tivoli Mofarrege, no evento sobre compliance de fundos. Queria agradecer muito também àqueles que nos seguem pelas plataformas eletrônicas, agradecer aqui a presença da Kelly Foco, do Credit Suisse, do Dr. Guaraci, da Singulari, e do Dr. Igor Tamazauskas, do Bottini Tamazauskas Advogados. Então, com isso, eu encerraria a apresentação de hoje e agradeço muito a presença de todos. Obrigada. Muito obrigado. O assunto é tão bom que aí o tempo é muito pouco. Né? É muito pouco, tem muito assunto para falar, né? Mas tá bom.